Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu queria compartilhar uma ideia aqui com vocês. O professor Olavo de Carvalho, qual muitos de vocês podem conhecer e outros não, os que não conhecem estejam apresentados agora. Ele tem um curso online de filosofia, onde ele incentiva os seus alunos a adotarem uma prática, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui, e que eu acho muito interessante. Vocês podem ouvir e ver o que vocês acham disso aí, né? Bem, quando os seus alunos entram no curso, ele incentiva que os alunos antes de começarem a estudar ciência política, economia, filosofia, psicologia e mesmo bostologia, por que não, né? Todas as IAs que você tem aí. Antes de você começar a estudar isso, ele sugere que você intensifique, caso você já não faça, né, a sua leitura de livros não técnicos, de livros não teóricos. Ou seja, a sua leitura de romances, de poemas e daí por diante, né? Por que isso acontece? Bom, primeiro porque, claro, que a leitura por si só ela tem alguns valores que ela pode agregar à sua pessoa, isto é, ela pode ajudá-lo a melhorar o seu vocabulário, né? Você passa a conhecer um novo repertório aí de palavras que às vezes você não conhece. Ajuda a você exercitar a sua retórica, pois lendo você tem acesso à experiência de presenciar uma forma de comunicação, uma forma de tocar emocionalmente a outra pessoa, uma forma de apresentar uma ideia. Então você consegue exercitar a sua retórica também desta forma. Toda leitura é, por si só, também um exercício lógico de suma importância, pois, para você entender o sentido de uma frase, os conectores lógicos, as noções de casualidade, né? Ou seja, o que causa o que estão colocados na mensagem de uma frase, você precisa exercitar-se logicamente também. Então, tudo isso te ajuda a se alfabetizar, no sentido bastante amplo do termo, né? E assim também permite com que você tenha maior acesso a novas ideias, permite que você melhore a sua capacidade própria de formular as suas próprias ideias. Enfim, isso são aspectos da leitura que podem te ajudar de uma forma geral. Mas o aspecto que ele gosta de salientar, que ele gosta de colocar em relevância nessa hora, é que todos os livros, essas obras, elas dizem respeito a situações humanas reais que são compartilhadas, basicamente, por toda a humanidade. Isto é, o escritor não poderia ter escrito uma obra sobre coisas que ele não conhece, objetos que ele não conhece, tomando ações, fazendo coisas que ele não sabe que existem. Não teria como o escritor escrever uma história sobre isso. Assim como, do outro lado, quem está lendo não conseguiria se conectar de nenhuma forma com a história, não conseguiria se identificar, se enxergar, se projetar de nenhuma forma naquele romance ou naquele poema, se ele também não conhecesse aquelas mesmas experiências que o cara que escreveu estava retratando ali na sua obra. Então, toda essa literatura, toda essa carga literária traz para nós uma bagagem do que é a experiência humana enquanto tal, o que é a humanidade enquanto tal. Todas as histórias acabam nos passando lições de vida, valores, nos apresentando muitas vezes ideias e princípios que são os mesmos de teorias econômicas, políticas, psicológicas, o caramba quatro aí que seja, acabam nos apresentando ideias que estão presentes em outras áreas do conhecimento e mesmo às vezes sem nem tocar no assunto, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não nesse vídeo, mas no próximo, que na verdade eu estou fazendo esse vídeo mais para fazer o próximo, né? Que eu vou mostrar para vocês um exemplo de um livro muito famoso, muito conhecido e muito simples também, um livro infanto-juvenil chamado O Pequeno Príncipe, onde nós temos ali uma aplicação, uma lição econômica que valem muitas horas de estudo de economia em si. Você consegue ter um exemplo claro de uma teoria econômica de valor explicada num livro que sequer aborda a economia, né? Então esse é um exemplo prático que eu daria a vocês de que forma toda essa literatura, a arte como um todo, na verdade, consegue fazer isso, de que forma às vezes você consegue ser apresentado a ideias, a valores, a princípios, de uma forma muito mais palatável do que ela seria apresentada num livro teórico, num livro técnico que abordasse aquele mesmo tema, né? Então, conforme você vai lendo e acumulando essa bagagem de literatura com você, você vai tendo acesso a essas ideias e princípios e tal de diversos povos e diversas eras da história da humanidade e vai tendo com você um certo preparo intelectual para conseguir compreender, para conseguir reconhecer outras ideias de outras áreas do conhecimento, né? Então essa basicamente é a ideia, essa é a dica, a sugestão que o professor dá, né? Então que você intensifique a sua leitura, pois essa leitura antes mesmo de estudar os assuntos específicos, porque isso vai te ajudar inclusive na compreensão do que é a realidade do mundo, do que é a realidade da humanidade em si
isso vai contribuir para que você se forme intelectualmente de alguma forma, né? Então, em breve eu volto para dar esse exemplo que eu falei que ia dar anteriormente aí em outro vídeo. Por enquanto é isso, um beijo na alma a todos vocês e até a próxima.